Então, hoje eu vou falar sobre os 3 segredos de um bom relacionamento. Eu quero falar sobre relacionamento, tanto amoroso, quanto relacionamento profissional, de amizade, relacionamentos no geral. Mas eu vou começar por tópicos para a gente se organizar mais na nossa mente e a gente entender aqui juntos o que eu quero passar, de que mensagem eu quero passar hoje aqui. Então vamos começar no relacionamento amoroso. Aqui eu tô dando o meu ponto de vista no que pra mim funciona e talvez funcione para outras pessoas e talvez para outras pessoas não. Então, o legal é a gente sempre contar nossas vivências para ajudar as pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Relacionamento amoroso, eu tô há 15 anos, vai fazer esse ano, com o digníssimo meu marido. Então, a gente começou numa fase, assim, bem conturbada financeira. Ele nem queria namorar por conta disso, inclusive, que ele estava numa fase bem complicada. E aí a gente foi construindo tudo junto. Tudo junto, a gente começou do zero, né? E aí, quando a gente foi morar junto, a gente decidiu morar junto, eu tava morrendo de medo, porque eu morava com a minha mãe, eu tinha tudo na casa da minha mãe. Minha mãe fazia tudo, né? Eu trabalhava fora o dia inteiro, voltava pra casa, tinha comidinha feita, tinha roupa lavada, passada. Então a gente tinha tudo, eu tinha tudo, né? Nem ligar pro cara da net eu precisava ligar. E aí a gente foi morar junto, eu tava morrendo de medo, que eu falava, meu Deus, será como que vai ser morar com ele? E a gente já tava junto há 6 anos, né? E aí a gente foi morar junto, e tiveram, obviamente, muitos conflitos, né? Até hoje a gente não briga mais. A gente tem, às vezes, algumas discussões, né? Mas não tem brigas, né? A gente tem pontos de vistas diferentes hoje em dia. E eu lembro que quando a gente foi morar junto, a gente todo domingo, quase todo domingo, a gente ia almoçar na casa da mãe dele. E aí a gente passava quase o domingo todo lá. Só que quando a gente namorava, eu só ficava com ele no final de semana. Então, tudo bem pra mim estar ali no domingo. O importante era estar com ele. No primeiro almoço de domingo que ele quis ir, quando a gente estava morando junto, eu falei, olha, agora a gente mora junto. Não é toda vez que eu vou estar afim de ir na casa da sua mãe almoçar. Então você pode ir, eu vou ficar. Assim como se um dia eu for almoçar na casa da minha mãe e você também não tiver muito afim, tá tudo bem. E aí ele ficou uma semana sem falar comigo, porque ele não entendeu que agora a dinâmica era diferente. Por que eu tô contando isso? Porque a gente precisa entender a dinâmica, né? Quando a gente vai morar junto. Muda tudo, muda tudo. Bom, depois ele entendeu, ele viu que ok, hoje em dia isso é bem ok pra gente. Só que a gente, muitas coisas, assim, é bem de vez em quando não tá afim de fazer o que o outro quer fazer, mas a maior parte do tempo estamos fazendo coisas juntos. Cada um tem seu espaço, até dentro de casa cada um tem seu espaço quando necessário. De domingo eu gosto de ver minhas séries num lugar, ele vê o futebol dele em outro, tá tudo certo. Mas compromissos nos finais de semana, nós estamos juntos. Porque começa a fazer muita coisa separado e pra mim quando começa muito separado vai ficando, né? A relação. Então a gente construiu tudo junto que a gente tem hoje. Hoje a gente mora numa casa incrível. E ele falava pra mim que ele queria morar em casa e eu falava pra ele, não, por quê? Porque a minha memória de morar em casa era quando eu morei com a minha mãe e com meu pai até os 17 anos. E era uma memória que não era boa. Nossa, a casa dá trabalho, Deus me livre, casa. Eu tinha aquela memória. Se eu soubesse que a casa que eu ia morar hoje era dessa forma, já ia querer ter tido essa casa há muito tempo. Então, a gente também tem que ver nossas crenças, né? Que às vezes nos limitam a ir para mais longe, porque a gente fica com aquela crença daquilo que a gente viveu. E isso é muito, muito ruim. Por isso que é bom a gente ter o autoconhecimento e descobrir isso, né? Isso também ajuda muito no projeto. Quem não me segue, projeto.vem no Instagram. Para mais informações como que funciona o projeto comigo. E aí, gente, o que eu quero dizer com isso, tá? Que hoje a nossa relação é sólida, é uma relação de respeito, é uma relação de parceria e é uma relação de limites.
Esses são os 3 pilares que eu quero falar com vocês sobre as relações. Respeito, parceria e limite. Obviamente que o amor. Eu amo muito ele, ele me ama muito, mas só o amor numa relação, sem parceria, será que existe amor sem parceria? Pode existir, muitos. Cada um tem um jeito de amar. Mas para mim, a parceria, ela é em primeiro lugar, porque a gente é muito parceiro. Ah, eu não tô afim de ir, então eu tô, mas então tá, então vamos lá, fica um pouquinho, sabe? Tudo você vai acordando no decorrer, no decorrer dos anos das coisas, e você vai entendendo o outro, e você vai respeitando o outro, e assim vai. E aí isso se estende para uma relação o quê? De família. Nós temos aquela crença de que quando é nossa família, a gente tem que aceitar tudo. Ai, mas é sua irmã, mas é seu pai, mas é sua mãe, mas é seu irmão, mas é seu tio, mas é sua tia. E nisso a gente fica nessa crença que tudo a gente tem que aceitar porque é nossa família. E não. A gente tem que colocar no coração o nosso pai e a nossa mãe, independente do que aconteceu, porque a gente tem que sempre pensar assim: eles me deram a vida. Isso eu aprendi com uma consteladora maravilhosa que eu fiz. E ela falava, a gente tem que colocar pai e mãe no coração. Mas se a gente não tiver uma boa convivência com pai e mãe, tá tudo bem. Eles seguem a vida deles e eu sigo a minha. Com respeito, com limite. Então, às vezes, a gente tem desavenças dentro da família. Tem irmãos que são distantes, que estão distantes, mas não que serão distantes. E eu acho que a gente tem que dar esse tempo, porque às vezes, sabe aquela amizade? 2 amigas muito juntas, muito grudadas, e nananana, de repente elas se afastam, e de repente elas voltam. Irmãos é a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma irmã, um irmão, que não é da nossa família, que a gente considera bem mais. Vou dar um outro exemplo, filhos adotivos. Filhos adotivos são parecidos com pais adotivos, porque cria-se um laço, cria uma conexão tão forte que não importa que não é do mesmo sangue. Então, o que eu quero dizer é, dentro da família, isso também pode acontecer, de você não ter uma conexão com alguém dentro da sua família. E pode assim, você pode estar no momento que você não está tendo e pode você voltar a ter. O que é isso, gente? Física quântica, frequência energética. 2 pessoas com frequências muito diferentes não ficam perto uma da outra. Então imagina você com uma frequência lá em cima, onde a sua vida está prosperando, onde você está caminhando, está voando, e esse outro alguém, sendo alguém da sua família, não consegue ter clareza, não consegue enxergar a vida colorida, enxerga a vida preto e branco. Como que vocês vão estar juntos e unidos e sempre juntos numa frequência tão diferente? Então não se culpem se no momento que vocês estão passando existe alguém da sua família que você não esteja conectado. Reze pela pessoa, peça luz para essa pessoa, peça que ela encontre o caminho dela. Se você quiser ela de volta na vida, peça que ela volte quando ela estiver na mesma frequência que você. E tudo vai se ajeitando. Isso também vai para o profissional, dentro do trabalho. Gente, é assim, é muita sorte você fazer um amigo para sempre dentro do trabalho. Eu tive muitas amigas nos trabalhos por onde eu passei, mas que foram por aqueles momentos, depois não mais. Então, eu tive amigas na faculdade, que hoje não são mais. A vida é feita de ciclos. São muitos ciclos. E às vezes a gente tem que entender que aquele ciclo daquela amizade, daquela relação, acabou. Que foi muito bom enquanto vocês estavam na mesma frequência, no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa. Passou aquilo. Tenho amigas que hoje são mães, eu não sou, talvez eu não tenha mais essa conexão. Porque talvez hoje ela se conecte com pessoas que são mães, que fazem programas de criança. Então, assim, a amizade verdadeira nunca acaba. Naquele momento foi verdadeira, mas hoje, não que não seja verdadeira, mas estamos desconectadas. E aí eu vou entrar na amizade. Na amizade, ela é muito importante a gente colocar limite também. Porque quando a gente invade a vida do coleguinha, eu falo do coleguinha brincando, para quem me conhece sabe que eu uso esse termo brincando, mas quando a gente entra na vida da outra pessoa, quando a gente invade, quando a gente entra na cozinha, a gente estraga a relação. Porque a gente já está invadindo, a gente já está apontando o dedo para o outro de como o outro tem que agir.
que o outro tem que fazer. Quando alguém aponta o dedo e você tem que, talvez não falando assim, apontando o dedo, mas fazendo dessa forma, essa amizade vai... Ixi, aí vai virando aí vai virando bode, aí vai virando afastando, sabe? Cada um se afasta um afasta para um lado, outro afasta para o outro, porque aquela lá tá invadindo a minha vida e blá, 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 blá. Então, o limite, a parceria e o respeito são os 3 tópicos mais importantes de uma relação. Quando eu falo que no trabalho é sorte, muitas pessoas devem ter amigos para sempre que conheceram no trabalho, mas muitas também foram amigas só durante o trabalho. Porque a gente tem que encarar o trabalho como um trabalho, gente. E se a gente fizer amigos nele, vai ser ótimo. Mas se a gente fizer só colegas, já tá bom, né? Já viver na paz com os colegas de trabalho já tá bom também, né? Então, às vezes, a gente fica nessa busca de no trabalho ter o melhor amigo, o confidente, e na verdade aquela pessoa tá querendo a mesma coisa que você ali, tá querendo crescer, tá querendo... Então, às vezes, ter uma amizade muito próxima, assim, colada no trabalho, às vezes, eu vou contar uma história pra vocês bem rapidinho aqui, que quando eu trabalhava num dos meus últimos trabalhos, eu estava já descontente em fazer o que eu fazia e eu não sabia que era isso, eu sempre achava que o problema eram as pessoas e a empresa. E eu me juntei, porque a minha frequência estava onde? No pé. Eu me juntei com uma menina que era o puro ódio andando para um lado e para o outro. Aquela menina só tinha raiva no coração. E aquele momento eu só estava com raiva no meu coração, dali, da onde eu estava. E eu me juntei a ela, achando que ela era a minha melhor amiga. Achando que ela me entendia, achando que ela compreendia o que eu estava passando, porque ela também tinha... Gente, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu me juntei a uma pessoa que tinha muita raiva. E eu comecei a ser dominada por essa raiva. Não tô falando que a culpa é dela, não. A culpa foi minha. Eu tava aberta a essa frequência. Mas naquela época eu nem sabia disso, eu nem estudava sobre isso. Então, muitas vezes, com quem a gente anda muito colado, se essa pessoa é uma pessoa que é, por exemplo, essa menina que ela era muito da raiva, do ódio, sabe? Ela vivia no ódio dentro da casa dela. Ela vivia no ódio dentro do trabalho. Então eu achava que aquilo ela tava me escutando, tava nada. Ela queria alguém para ter a raiva junto com ela. Ela não queria uma amiga, ela queria alguém com raiva. E ela me encontrou. A raiva encontrou a raiva. E aí foi ladeira abaixo. O meu trabalho ali foi ladeira abaixo. Porque aí era só, eu saía de lá chorando, eu saía de lá com muito ódio todos os dias, e nananã, e todo mundo é injusto, e blá, 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 blá. Enfim. Então, o que eu quero dizer, gente, é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente anda, muito cuidado com... A gente vai falar disso nos próximos episódios sobre energia, eu quero muito falar disso com vocês, mas assim, lembra sempre desses 3 tópicos: respeito, parceria e limite. E o limite, muitas vezes, você não precisa chegar para a pessoa e dizer, olha, o seu limite é aqui. As suas ações vão dando limite para a pessoa. E ela vai entendendo. Porque se ela não entender, aí ela nem tem mais que estar perto de você, se ela não entender que ela tem um limite. Então é isso. Hoje eu falei sobre relacionamento no geral, mas a gente vai falar sobre amizades. Vai ter um episódio só disso, porque eu sou a rainha das amizades. Ai, gente, que eu já tive de amizade, que eu já sofri, que eu já afastei, que eu já briguei. E hoje eu só quero paz, na verdade, só paz. Então é isso. Até o próximo episódio. Beijo!